Olá, temos algumas pessoas aqui para a live de hoje, Deise, Ari. E aí, estão curiosos sobre o que Marcelo também chegou. Como que está o coração hoje, Marcelo? João, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre caos. É uma das coisas que eu mais escuto aqui no meu consultório. As pessoas estão vivendo hoje um caos interminável, num momento de completa ansiedade, sem saber o que fazer. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo como se a nossa mente fosse um macaquinho picado por um escorpião. Oi, Francisco, boa noite a todos. Raul, obrigada por estar aqui. Eu sou Ela Martegan, eu sou psicóloga, tenho algumas especializações e sou uma apaixonada por neurociência. Também sou pós-graduada em neurociência e quanto mais eu descubro sobre a mente humana. Oi, Márcia, saudades de vocês. Mais eu consigo encontrar caminhos para ajudar as pessoas a poderem ter uma vida melhor. E durante os últimos anos, estudando neurociência, eu fui descobrindo que não basta ter boa vontade, simplesmente fazer tentativas aleatórias para conseguir controlar os nossos pensamentos, principalmente no momento do caos. Mais do que isso, é preciso entender como o nosso cérebro, como o nosso corpo funciona. Porque não é só uma questão de boa vontade, de energia, como muita gente fala por aí. Pensa positivo que tudo vai ficar bem. Infelizmente, é por isso que você tenta, tenta, tenta e sempre se sente fracassado, porque não é só pensar positivo. Tem muito mais coisa envolvida nisso que a neurociência pode nos ajudar a entender. E é isso que eu quero levar para vocês hoje, nessa live. Juju, seja bem-vinda. Todos vocês aqui, boa noite. Então, fiquem à vontade para perguntar, né? Eu vou tentar responder a todas as perguntas, mas, acima de tudo, quero mostrar para vocês um caminho muito fácil e possível para que a gente possa realmente se sentir calmo, mesmo diante do caos. Quem não vive o caos aí? Se alguém realmente consegue viver sempre na calma, levanta a mão, porque a minha vida, muitas vezes, é repleta de caos. Eu vivo um caos atrás do outro, mas eu aprendi, tenho aprendido a me manter calma, a me manter tranquila quando o mundo parece desabar. Os meus clientes sabem que eu sou uma contadora de histórias. Inclusive, eu tenho alguns que até me incentivaram a estar aqui com vocês hoje e falar com histórias. Oi, Sandro, boa noite, seja bem-vindo, Sérgio também. Então, eu quero convidar vocês a prestarem bastante atenção nessa história que eu tenho para contar. E me desculpem se eu não estou me posicionando bem com a câmera, viu, gente? Porque
Eu eu sou nova em live, é a minha segunda live, ainda estou aprendendo aqui, como fazer todas essas coisas. Milton, seja bem-vindo, boa noite. Então presta bastante atenção, se você quer entender como controlar os teus pensamentos, como controlar os teus sentimentos na hora do caos, começa prestando atenção nessa história. Fica aqui, tá? Abre bem os ouvidos e foca, foca na minha voz. Era uma vez uma mulher, ela se sentia sempre azarada. Sabe, como se uma nuvem de problemas estivesse o tempo todo sobre ela? Ela vivia se perguntando, talvez assim como você: "Meu carro quebra toda vez que eu estou com pressa? Por que várias pessoas conseguem, mas eu nunca tenho uma promoção no trabalho?" Ela estava bem cansada de se sentir desse jeito, então ela procurou um mestre para encontrar a paz interior, sabe, aquela paz que você tanto deseja, é o que ela queria. Então, o mestre escutou essa mulher atentamente, que estava muito angustiada, e sugeriu um exercício interessante. "Preste atenção", disse ele. "Vai em uma praça tranquila, bonita, sente-se lá e pense sobre tudo o que está acontecendo na sua vida." Querendo testar o novo método, ela fez isso. Escolheu um dia ensolarado, encontrou a praça perfeita e se sentou num banco, à sombra de uma árvore, e começou a pensar. Só que quando ela começou a pensar, imediatamente todos os problemas vieram na cabeça dela. Como de costume, assim, talvez como você, né, ela se sentiu sobrecarregada, como se uma onda de negatividade tivesse tomado conta do corpo dela. Nesse momento, um grupo de pássaros começou a rodear aquela mulher e fazer muito barulho próximo ali da cabeça dela, o que piorou ainda mais a irritação. Ela tentou espantar os pássaros, mas quanto mais irritada ela ficava, mais barulhentos os pássaros pareciam. Talvez você já tenha se visto assim, né. Ela ficou frustrada, porque tinha tentado algo que o mestre sugeriu, e ela voltou lá, brava, e desabafou com ele o que tinha acontecido. O sábio apenas sorriu para ela e explicou: "Veja, presta bastante atenção, porque eu vou te contar um segredo. Quando você pensa em coisas negativas, acontece algo dentro de você. Não é apenas uma energia gerada pelo seu pensamento que está em ação. Não, é muito mais. É fisiológico", disse o mestre. "No momento em que você pensa algo ruim, o seu cérebro libera substâncias que podem te deixar mais ansiosa e estressada. Sabe, imagina aí, é como quando a gente joga uma pedra num lago e a gente fica vendo aquelas ondas ali se espalharem. Se você se concentrar nesses pensamentos ruins, as ondas ficam mais fortes e vão afetar outras partes do seu cérebro, influenciando como você se sente e age. Escute, quanto mais você pensa dessa forma, você vai criando um padrão, tá? É como um vício mental que acaba se tornando, sabe, aquele seu jeitão de ser, de ver e estar na vida?
você acaba perdendo o poder sobre si mesma. É verdade, Susan. Quanto mais você pensa em algo negativo, ou tenta afastar também, ou brigar com aquilo, você vai perdendo poder sobre si mesma. Pouco a pouco, o medo, o negativo, é que te controla. Eu falo sempre para os meus clientes aqui: "Você tem certeza que é você que controla a tua vida ou é o teu medo?". Você já parou para pensar que as suas atitudes, na verdade, não são controladas por você, são controladas pelo medo? Então o mestre, né, voltando lá na história da mulher, disse assim: "Volte lá, naquela praça, mas desta vez tente focar", presta atenção nessa palavra, focar em coisas boas e momentos felizes da sua vida. Não briga com os seus pensamentos ruins, não tenta fazer de conta que eles não existem. Foca, se lembre de coisas boas. Então, aquela mulher voltou à mesma praça e fez o que o mestre pediu. Ela respirou bem fundo. E foi a última vez que você parou para respirar fundo? Aquela mulher respirou fundo e começou a se lembrar dos momentos felizes, das conquistas, de tudo que tinha bom na vida dela, porque, afinal de contas, por mais que ela pensava que a vida dela era uma merda, tinha bastante coisa boa que ela nem se lembrava. Num primeiro momento, presta atenção, não foi fácil, foi difícil. A intensidade do foco nas lembranças positivas, volta e meia era dissipada pelo barulho dos pássaros, lembra deles? Ela se distraía, começava a se irritar, mas esta mulher, escuta, não desistiu, porque ela realmente queria mudar. E a neurociência mostra que se a gente quer mudar, a gente pode. Aquela mulher, ela estava cansada de se sentir sobrecarregada, então ela disse: "Chega". E ela voltou àquela praça dia após dia, se sentava no banco, respirava fundo, se lembrava dos momentos felizes, das conquistas dela e tudo que ela tinha de bom na vida. Então ela começou a perceber que quanto mais persistente, quanto mais foco, mais intensidade, mais as imagens positivas aumentavam. "Eureka!", ela pensou. É sobre isso. Quanto mais foco, quanto maior a intensidade, mais atenção e mais o sistema vai mudando. E quando a mulher descobriu isso, ela mudou a expectativa, entende? Expectativa, aquilo que ela queria. Ela começou a olhar para o que ela desejava, não para aquilo que ela não queria. Então a expectativa mudou. O corpo dela, percebe, já foi inundado imediatamente de uma boa sensação e de esperança. Lembra daqueles pássaros? Aqueles terríveis pássaros que nunca se calavam e ficavam gritando na cabeça dela, bem alto? Os pássaros se calaram e tudo ficou em silêncio. O que será que é isso? Por que aquela mulher que vivia num padrão de negatividade
que só fracassava quando tentava mandar ir embora aqueles pássaros gigantes, não dava conta. É o que a gente vai explorar hoje. Eu quero falar para você sobre um conceito que está dentro da neurociência do pensamento, que é uma área da neurociência que explora como pensamentos, tanto positivos como negativos, influenciam aqui no nosso cérebro. Eu quero também falar para vocês sobre a neuroquímica por trás das emoções e reações, e como a plasticidade neural e ativação de diferentes áreas cerebrais, de uma maneira intencional, pode impactar na tua vida e no bem-estar. A gente vai falar aqui sobre como o teu mindset fixo, a tua forma fixa de ver e pensar a vida, pode ser alterado por um mindset de crescimento. A gente vai falar sobre reestruturação cognitiva. E uma coisinha que eu quero que você anote aí, que se chama neuroplasticidade dirigida. E o poder da autoobservação consciente. Presta atenção. Presta atenção, Lua, minha linda, Fernanda, Edilson, Egídio, José. Sabe aquela mulher que vivia num padrão de negatividade sem fim, que fracassava o tempo todo tentando mandar embora aqueles pássaros gritantes? Assim como também você muitas vezes tenta mudar os teus pensamentos e as tuas emoções? Eu estava assistindo outro dia uma série que eu quero que você preste atenção, que eu vou te explicar o que a neurociência do pensamento tem para nos contar. O que eu vou te revelar, se você focar e ficar aqui comigo, pode começar a mudar a forma como que você pensa. E veja, isso não sou eu que estou falando, é a neurociência que fala que se você mudar a forma com que você pensa, você pode mudar a tua vida. Eu assisti outro dia uma série, eu adoro séries épicas que, são séries que têm todo um roteiro bacana e também tem historiadores, psicólogos que vão comentando a série. Outro dia eu assisti uma série sobre Moisés e a libertação do povo hebreu do Egito, e eu achei muito interessante, tem tudo a ver com o que eu quero mostrar para vocês hoje. Durante 400 anos, o povo hebreu foi escravo lá no Egito. Aí surgiu Moisés lá, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de história, que recebeu de Deus uma missão de tirar aquele povo da escravidão. E iria levar aquele povo lá para a terra que corria leite e mel. Talvez você tenha até escutado isso, né? Olha, você pode mudar a tua vida, mas não é do dia para a noite. O povo hebreu ficou 40 anos no deserto para fazer um trajeto que faria em apenas 10 dias. E sabe por quê? Porque eles precisavam mudar suas crenças. Escuta, o cérebro daquelas pessoas, dos hebreus, estava completamente viciado nos conceitos da escravidão. Ao longo de 400 anos, aquelas pessoas foram bombardeadas por experiências negativas. Então eles viviam como escravos, pensavam como escravos, acordavam como escravos, dormiam como escravos, viviam uma vida de escravidão. Cada experiência, cada pensamento daquelas pessoas, escuta bem o que eu vou explicar, foi criando redes neurais.
físicas, porque redes neurais não é algo abstrato que acontece no nosso cérebro, é algo fisiológico. Quando eu vou pensando, quando eu vou tendo uma experiência, vão se criando caminhos, como trilhos de trens, e são redes neurais, que foram se solidificando à medida em que eles repetiam pensamentos, sentimentos e experiências. E as crenças de que eles eram escravos foi ficando tão forte que seria impossível aquele povo ser libertado do Egito, ir para a terra que corria leite e mel e se comportarem como um povo livre e próspero. Eles não acreditavam que eram livres e que podiam ter uma vida diferente. Eles tiveram que ficar 40 anos no deserto para construir uma nova aprendizagem, um novo jeito de acreditar, um novo jeito de pensar, um novo jeito de sentir, de agir. Isso está ligado à descoberta da neurociência, chamada o sequestro da amígdala. Quem falou sobre o sequestro da amígdala pela primeira vez foi o Daniel Goleman, que é um psicólogo americano que tem um trabalho brilhante sobre inteligência emocional. O conceito dele descreve o seguinte: descreve o sequestro da amígdala como uma resposta emocional intensa e desproporcional a um estímulo que desencadeia uma reação de luta ou de fuga, ação ou paralisação. Muitas vezes, antes do cérebro processar racionalmente uma situação. Você precisa entender uma coisa: cada pensamento que você tem, olha só, se transforma numa emoção que provoca um efeito químico imediato no teu cérebro. É, pensou, tem uma reação química. Nós temos nessas reações químicas 72 neuroquímicos que são liberados no nosso corpo, dependendo daquilo que a gente está pensando. E cada um tem uma função. E por que eu estou explicando isso para você hoje? Por que eu estou explicando Mariana, Francisco, Arena e todos vocês que ainda estão aqui comigo? Porque se você não entender de uma vez por todas como você funciona, você não vai conseguir ter calma no caos. Você vai continuar escutando lives, vídeos, lendo frases bonitinhas, vendo podcasts, lendo livros de autoajuda, e vai continuar tendo os mesmos pensamentos e o mesmo comportamento, muitas vezes, de uma vida de merda. Escuta bem o que eu vou te dizer. Nós temos aqui, no nosso cérebro, uma partezinha bem pequenininha que se chama amígdala. Ela é do tamanho de uma amêndoa. Ela é parte do sistema límbico, que é uma região cerebral responsável pelo processamento emocional. Especialmente emoções como medo, ansiedade, e é uma área evolutivamente muito antiga do nosso cérebro. É do tempo em que nós éramos primitivos lá nas cavernas. E nos permite ter respostas rápidas quando a gente tem uma ameaça, seja uma ameaça real ou uma ameaça imaginária, porque deixa eu te contar uma coisa, o cérebro ele não sabe diferenciar quando eu vejo de um tigre ou quando eu só penso no tigre.
Se eu pensar no tigre, para o meu cérebro, eu estou vendo um tigre, e ele vai tomar uma ação de se proteger. E nós temos 3 mecanismos de defesa, que é lutar, fugir ou se fazer de morto. Em uma situação de estresse ou perigo, o que acontece com a amígdala? Por que eu falo de sequestro da amígdala? Seja a situação real ou imaginária. A amígdala, ela é ativada rapidamente antes que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional e pela tomada de decisões, tenha tempo de analisar a situação. E quando a gente tem uma amígdala que foi superestimulada por excessos de acontecimentos na nossa vida, né, desde quando a gente estava no útero da nossa mãe, porque isso influencia até os dias de hoje, quando a gente tem essa amígdala superativada e quando ela assume o controle, ela pode desencadear uma emoção muito intensa, levando a comportamentos impulsivos, reações automatizadas. É aquelas situações que muitas vezes eu escuto as pessoas falando: "Olha, eu falei algo para tal pessoa e nem queria falar. Quando eu falei, quando eu vi, eu já tinha falado". Então, quando a amígdala assume o controle, dia após dia, você vai se rendendo aos pensamentos negativos. E aí você vai ativando mais a amígdala e criando esses sistemas neurais. Quando ela sequestra o cérebro, ali naquele momento, o acesso ao córtex pré-frontal, ele vai sendo limitado, resultando na dificuldade de você processar as informações de maneira racional. Ela também, nesse momento, afeta a capacidade de aprendizagem com a experiência, porque ela também bloqueia a conexão com o hipocampo. E aí eu quero que você perceba uma coisa, para você que escutou aquela história da mulher que eu contei. A mulher lá na praça que teve dificuldade de aprender quando o mestre explicou para ela tudo da primeira vez. É porque aquela mulher, ela estava vivendo no automático. Quando ela se sentou naquele banco, quem estava no controle da vida dela era a amígdala, era o sistema límbico. Assim como quem estava no controle do povo hebreu, que eu contei a história para vocês, que estava acostumado a pensar e viver como escravo, era a amígdala. Assim como eu vivi muito tempo antes de entender como eu funcionava. Assim, talvez, como você. Mas ainda eu quero contar para você, se o Instagram me deixar e não me derrubar de novo, mais sobre as descobertas que a ciência tem para nos mostrar. Presta atenção, Neto. Júlia, boa noite. Oi, Antônio, Daniel Garcia, Rogério, Edivaldo. Presta atenção. Porque do mesmo jeito que o seu cérebro criou redes neurais viciadas na negatividade, ele pode criar novas redes neurais para que você aprenda ter paz no caos e assumir o controle da sua vida e parar de deixar que a amígdala, não essa aqui, a amígdala do sistema límbico, controle a sua vida. Você precisa reorganizar os seus neurônios e se adaptar às mudanças. Se você entender isso, porque a ciência não é blá 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 de gente que fica com um papinho por aí dizendo que se pensar negativo vai mudar a tua vida, se você aprender sobre neuroplasticidade dirigida, vai passar
de uma vida lendo textos de autoajuda, vendo vídeos, para uma vida de decisão e de mudança. Você não precisa continuar como aquela mulher com pássaros gritando na tua cabeça. Você quer aprender como? Então, fica aqui ainda comigo, Maiara, que eu vou te ensinar, mas você tem que prestar atenção e tem que focar no que eu vou te dizer. Vou voltar a falar lá da teoria do sequestro da amígdala, que ela enfatiza a importância da inteligência emocional. Para a gente ter inteligência emocional, primeiro é necessário desenvolver, presta atenção, a capacidade de reconhecer e regular as suas emoções. E para isso você precisa se observar. Observação. Eu vou te ensinar um exercício bem básico, viu, Marcelo? Caí porque o Instagram disse que minha conta estava com atividade suspeita, então ele me derrubou, tive que começar tudo de novo. Bom, pega papel e caneta aí que eu vou ensinar um exercício básico. Se você desenvolver a capacidade de reconhecer suas emoções, pode evitar o sequestro da sua amígdala, permitindo aprender respostas mais equilibradas e racionais em situações estressantes. A verdade que a neurociência nos mostra é que tanto os pensamentos negativos quanto pensamentos positivos influenciam o nosso cérebro. Isso porque tem a neuroquímica por trás das emoções e das nossas reações. Há uma ativação de diferentes áreas cerebrais. A boa notícia é que a plasticidade neural, né? E quando eu falo de plasticidade neural, é o seguinte: muitos de nós crescemos escutando que o nosso cérebro não muda, que a gente tem esse jeitão e vai ter que ser assim para o resto da nossa vida, mas isso não é verdade. A neurociência mostra que o nosso cérebro pode mudar a todo instante, só que a gente tem que treinar ele. Entende? Isso com neuroplasticidade autodirigida. Se você quer, você pode. Você pode mudar se você quiser. Entendeu? Se você quiser. Mas não é esse querer com a bunda sentada no sofá. É um querer de fazer acontecer. É um querer de persistência. Você tem que entender, de uma vez por todas, que a neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de remodelar as vias neurais. Sabe aquelas linhas do trem que eu falei lá no começo da live? Para quem está me acompanhando desde o começo, e quem não está acompanhando, o Marcelo e a Jéssica vão editar tudo isso depois, porque caiu, né, a live, então depois eles vão juntar as duas partes e a gente vai colocar lá no meu canal do YouTube e aqui também no Instagram. Aliás, aqui eu nem sei, né, Marcelo, se como caiu, se vai dar para a gente colocar a live na íntegra, mas lá no YouTube eu sei que vai ser possível colocar. Então, assim, você tem que entender que quando o seu cérebro recebe um estímulo, neurônios disparam juntos e criam uma ligação tentando se conectar. É aquilo que a gente chama de sinapse. Entendeu? Com o tempo, com o resultado dos nossos sentimentos, pensamentos, influência do ambiente, diferentes vias neurais são criadas e vão se ligando a outras vias. E caminhos que não estão mais em uso ou se tornam desnecessários, eles tendem a ser descartados.
Antigamente costumava-se acreditar, Susan e Antônio, que, exceto em alguns períodos de crescimento, algumas fases da vida, da infância, o cérebro era praticamente imutável. Agora sabemos que isso não é verdade. O seu cérebro é capaz de mudar até o dia da sua morte. É possível, então, mudar o nosso comportamento se realmente a gente quer. É a tal da neuroplasticidade autodirigida, que significa mudar as estruturas das nossas vias neurais com intenção consciente. O Dr. Schwartz, que foi um grande pesquisador da neurociência, ele afirma que não somos simplesmente passageiros indefesos movidos por uma atividade cerebral geneticamente predestinada, predeterminada. Através de pesquisas que ele fez, ele conseguiu provar que eu e você desempenhamos um papel ativo na nossa atividade neural, escolhendo conscientemente para onde direcionar a nossa atenção. Entendeu, Fábio Silva? Se alguém deseja melhorar suas habilidades sociais, por exemplo, pode influenciar sua química cerebral para se sentir mais confortável no ambiente cerebral. Isso pode ser feito apenas com atitude, por meio de exposição a situações em que a gente sente necessidade de melhoria. O maior tempo gasto num ambiente social com, presta atenção, de novo, foco e atenção em se sentir confortável, vai influenciar a neuroquímica do cérebro de uma forma que te torna mais capaz em atingir um estado de conforto e até mesmo de confiança. Só que exige um tanto de esforço, de determinação, e é necessário tempo. Não existe mágica, gente. Para de ficar acreditando que tem receitinha rápida para você mudar a sua vida. A chave para a neuroplasticidade autodirigida é o autoconhecimento. Isso acontece quando a gente aprende a dirigir o nosso foco como um holofote para iluminar as coisas que estão dentro da nossa consciência. Quando a gente traz, na verdade, a nossa consciência para os nossos pensamentos e sentimentos, a gente pode se tornar uma testemunha dos seus movimentos. A gente pode observar para onde os nossos pensamentos estão indo e perceber se eles estão seguindo um caminho negativo. A gente tem a escolha de redirecionar a atenção para um outro lugar. Sabe, em vez de ficar ali olhando para a negatividade, para o problema, que só serve para ampliar mais, se a gente botar foco no negativo, como memórias, fracassos passados, os caminhos neurais que carregam esses pensamentos e sentimentos, eles vão ficar mais fortes. Você percebe que quando você fica ali ruminando dia após dia aquela coisa que te fizeram lá em 1945 e que te magoou, você está fortalecendo o teu sistema neural da negatividade. No entanto, se focarmos em pensamento, se a gente voltar a nossa atenção para coisas que são boas na nossa vida, para gratidão,
para as pessoas que nós amamos, para a nossa saúde. Eu tenho certeza que se você parar um minutinho e pegar um papel, você vai encontrar muitas coisas na sua vida pelas quais você pode ser grato agora. Se você começa a olhar para tudo isso, redes neurais, caminhos novos começam a se construir. Sabe como os trilhos do trem que eu expliquei? E eles vão na direção que você construir. Por isso, eu quero te dar um presente agora. Eu quero que você preste muita atenção, porque existe um segredo para conseguir mudar esses padrões. Não basta pensar nas coisas positivas, como muita gente diz por aí. Existem estratégias que vão fortalecer esses caminhos neurais. Então, eu te convido, em vez de se exaurir aí, desperdiçando a sua energia com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, planeje ações que vão contribuir positivamente para melhorar a tua vida e das pessoas que estão ao teu redor. Tem um médico sábio, o John Zinn, que ele diz: não é possível parar as ondas, mas a gente pode aprender a surfar. Primeiro, comece devagar. Mudar o seu comportamento requer força de vontade e usa serotonina. Entende? A força de vontade é muito parecida com um músculo. Ele fica cansado e se esgota se a gente exige demais dele. Então, se você quer fazer tudo de uma vez, você vai baixar o teu nível de serotonina no corpo. Está entendendo que tudo não é só força de vontade, tem coisa química e fisiológica acontecendo? Então, se você quer mudar tudo de uma vez, você não vai conseguir. Comece pequenas mudanças, comece devagar, uma coisa de cada vez. Em vez de revisar, por exemplo, drasticamente a sua dieta, corta uma única coisa. Algumas semanas depois, quando a primeira alteração for bem estabelecida, faça uma modificação. Segundo segredo, presta atenção. Você modificará o seu pensamento com mais facilidade se envolver o teu córtex pré-frontal prestando atenção ativamente. O seu cérebro tem recursos ilimitados. Quando você para de prestar atenção porque está distraído ou estressado, o seu cérebro volta aos padrões anteriores e você acaba, sabe, comendo um balde de sorvete. E cada vez que você executa um novo comportamento e ignora o impulso, você fica mais forte. Quando você cede ao impulso, você fortalece novamente aquela rede neural. Então é necessário persistência e atenção. Aumente a tua serotonina. O aumento de serotonina, ela ajuda o córtex pré-frontal a funcionar adequadamente, aumentando a tua força de vontade. E existem muitas maneiras de aumentar a serotonina de forma natural. Você pode fazer isso tomando mais luz do sol, recebendo uma massagem, fazendo exercícios físicos, relembrando memórias positivas, meditando. Isso não é balela. A ciência mostra que muitas atividades aumentam os nossos níveis de serotonina no corpo e que vão te deixar motivado. Conte com o seu cérebro e com a consciência. A gente tem que ter consciência daquilo que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Isso ativa o córtex pré-frontal e faz com que a gente comece a superar
padrões pré-estabelecidos. Faça afirmações positivas. Pare por alguns instantes, tenha visualização de onde você quer chegar, como você quer chegar. Comemore pequenas vitórias. E, acima de tudo, gente, se cerque de pessoas certas. Pesquisas mostram que o comportamento e os sentimentos, eles são contagiosos em nossos relacionamentos. Cada vez que você pratica a neuroplasticidade dirigida, você intencionalmente foca a tua atenção de maneira positiva e vai fortalecendo o comportamento. Você realmente reconecta o seu cérebro para criar novos padrões de pensamento e comportamento. A sua biologia não é o seu destino. Entende? Mas você tem que mudar. Você tem que querer. Não basta ficar na boa vontade. Minha avó dizia, de boa intenção, o inferno está cheio. Oi, Tati, boa noite. Você chegou por aqui agora, né, minha linda? Saudade de você. Gente, eu estou terminando hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, que tenha despertado curiosidade em vocês. Eu vou estar mais vezes aqui falando de neurociência, de comportamento. Quero que vocês que têm dúvidas e que estão vivendo alguma situação na vida de vocês, mandem perguntas ali no direct. Às vezes eu estou ali no meu stories e vocês podem conversar comigo, respondam ali nas caixinhas. Oi, Tati, eu também te amo, linda, saudade de você. Então, assim, eu quero deixar o meu Instagram como uma rede aberta de comunicação entre eu e você, para que a gente possa criar conexões positivas e ajudar as pessoas. Eu sou uma estudiosa, eu amo aprender, né? Então sempre estou buscando novos conhecimentos e a neurociência realmente está aí para derrubar velhos mitos de que a gente não pode mudar. Sabe aquele ditado antigo que diziam pau que nasce torto, morre torto? A neurociência prova que até os paus que nascem tortos podem se endireitar. E se você vê na natureza, isso acontece, né? Se você colocar algumas estacas, ali com o tempo ele vai se endireitando. Não deu tempo de eu ensinar aquele exercício de autoobservação para vocês, mas eu vou deixar ali no meu perfil o exercício, passo a passo como vocês podem fazer, pratiquem, me contem, e eu quero saber como o exercício foi para vocês. Então, terminando a live, ou eu não sei se a Jéssica que me ajuda aqui já colocou lá, mas ela vai estar colocando. Vocês podem entrar lá e fazer esse exercício de autoobservação, observação dos pensamentos. Lembre-se, quem não se conhece, infelizmente, não vai conseguir fazer mudança nenhuma na vida. Autoconhecimento é poder. Obrigada a todos vocês, Sonivaldo, boa noite, Rogério, e todos os que estiveram aqui. Muito obrigada pela companhia, né? Eu não estaria aqui se não fossem vocês. Minha gratidão, tá? Se vocês gostaram, curtam, comente, que aí a gente ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas, porque todos os dias eu vejo no meu consultório muito sofrimento. E se eu puder levar um pouquinho de, sabe, de alívio aí, se eu puder ajudar vocês a calarem os pássaros gritantes, eu vou ficar muito feliz. De coração,
Um beijo, gente. Uma ótima noite. Até daqui 15 dias, tá? Eu venho falar mais coisas para vocês.